Dorothy McPhee tem um problema de saúde potencialmente fatal. Uma artéria que pode se romper a qualquer momento. O modo normal de realizar essa cirurgia é por via abdominal, por uma longa incisão vertical. A jovem Leslie tem uma grave deformidade na coluna. A paciente é testemunha de Jeová e, em um procedimento tão complexo, é inevitável que ocorra perda de sangue. Ambas precisam de cirurgia. Mas elas têm crenças religiosas que colocam as transfusões de sangue fora de cogitação. A medicina agora fornece aos médicos estratégias alternativas para tratar com sucesso pacientes que, por várias razões, evitam transfusões de sangue. Essas novas estratégias logo poderão beneficiar todos os pacientes. Ao raiar do século XXI, a sociedade está se diversificando cada vez mais. Em toda parte, as pessoas entram em contato com idiomas, costumes, culturas e crenças religiosas diferentes. Adaptar-se a essas diferenças é um desafio para todos os níveis da sociedade humana. É um desafio em especial para a comunidade médica. Vivemos numa sociedade pluralista e o médico tem seus valores pessoais, mas vai acabar se deparando com pacientes que têm seus próprios valores e sua própria posição em relação a determinados assuntos. Há muitas culturas no mundo que têm conceitos específicos que nós, da área de saúde, precisamos entender. Acho que o dever do médico não é apenas preservar a vida. O dever primário e mais importante do médico é respeitar o paciente. No passado, os médicos às vezes achavam difícil respeitar as necessidades de tratamento de um grupo religioso em especial, as Testemunhas de Jeová. Isso ocorria porque elas não aceitam transfusões de sangue. Essa foi a decisão mais fácil, porque eu não ia aceitar sangue em hipótese alguma. Ele disse, transfusão de sangue. E eu disse, não, não. Eu não poderia manter o respeito próprio se desse as costas para as minhas crenças e o meu Deus. E eu não ia aceitar transfusão de sangue. Sua posição de abster-se de transfusões de sangue foi muitas vezes mal entendida. Sem dúvida, houve época no passado em que as Testemunhas de Jeová eram encaradas de modo negativo pelos médicos, especialmente pelos cirurgiões. Antes de conhecer uma testemunha de Jeová, eu tinha o preconceito de que elas deviam ser fanáticos religiosos. Parte disso é preconceito contra um grupo religioso sobre o qual o médico, o juiz ou o advogado talvez não saiba quase nada. Muitas pessoas hoje em dia já ouviram falar dos perigos das doenças que podem ser contraídas pelo sangue e pelas transfusões de sangue. Mas, francamente, a razão principal para as Testemunhas de Jeová evitarem as transfusões de sangue é que a Bíblia diz que o sangue é precioso. Trata-se de uma declaração bem clara. Não exige muito estudo teológico para se chegar a uma conclusão. A Bíblia é bem direta. Abstenham-se de sangue. Do ponto de vista de quem não é da religião, isso parece um ato irracional. Para algumas pessoas, parece contrário à medicina. Parece colocar o paciente em perigo. Acho que alguns de nós tinham a impressão de que as Testemunhas de Jeová talvez não quisessem o melhor tratamento médico, que eram contra os cuidados médicos. Para mim, era importante saber se ela ia viver ou morrer. Eu a trouxe ao hospital para ajudá-la a se curar. É claro que eu não queria morrer, e acho que ninguém quer.
Não é que elas queiram fazer algum tipo de pacto suicida com você. Elas querem viver, querem ter um bom tratamento. E acho que é possível atendê-las. Entendi que elas querem o melhor tratamento médico, mas que o querem sem sangue. Acho que precisamos nos esforçar para acabar com a ideia de que as testemunhas de Jeová estão numa categoria à parte. Existem várias religiões. Todas têm algo com o qual você talvez concorde ou não, mas isso não vem ao caso. É um motivo religioso. Não é teimosia irracional. É uma crença religiosa. E assim como respeito às crenças religiosas de muitas outras religiões, acho que tenho de respeitar essa também. Normalmente, todo paciente tem o direito de receber ou recusar um tratamento depois de ter conversado de forma detalhada, aberta e honesta com seu médico. Acho que o elemento fundamental dos direitos do paciente é o direito à autodeterminação. Isto é, o direito que todo paciente tem de decidir o que será feito com o próprio corpo. Apesar dos direitos do paciente, alguns afirmam que é irracional recusar tratamentos que consideram essenciais para salvar a vida. É errado comparar a recusa de receber um tratamento com o suicídio, que é a decisão consciente de acabar com a própria vida. Sempre surge uma questão legítima sobre a competência do paciente, mas a mera recusa de sangue em si mesma não indica falta de competência. Não creio que recusar um tratamento seja irresponsável ou irracional. Acho que, se uma pessoa decide não tomar este ou aquele comprimido, fluido ou solução, isso é decisão pessoal. Há pacientes que não querem o respirador mecânico, não querem um tubo para respirar. É comum os pacientes com câncer recusarem um ou outro tipo de tratamento. Não querem quimioterapia, não querem uma cirurgia radical. Assim, a ideia de que pacientes vão recusar tratamentos é algo com que tenho de conviver. Não levo isso para o lado pessoal. Muitas vezes, esses fatos são ofuscados por casos divulgados na mídia, afirmando que alguém morreu porque recusou transfusões de sangue. Dizer que alguém morreu porque não recebeu sangue é uma declaração muito genérica e enganosa. Isso é simplificar demais um evento trágico. Raramente, se é que isso acontece, um paciente morre apenas porque recusou uma transfusão de sangue. As pessoas morrem por causa de doenças ou em consequência de complicações decorrentes de ferimentos ou cirurgia. Já tratei de mais de 200 pacientes testemunhas de Jeová. Nunca perdi um paciente sequer por não poder lhe aplicar sangue. Então, por que as transfusões de sangue ainda são o tratamento padrão quando há grandes perdas de sangue? Acho que os médicos, desde o início, são ensinados que o sangue dá vida e que ele é inerentemente bom para as pessoas. A recusa de aceitar transfusão de sangue incomoda e preocupa a muitos médicos, porque eles temem que, sem a transfusão, o bem-estar do paciente seja comprometido. Para entender plenamente por que os médicos se sentem assim, é preciso aprender um pouco sobre o sangue e por que se administram transfusões. O sangue circula no corpo por um sistema incrivelmente complexo de vasos, chamados veias e artérias. As artérias transportam sangue oxigenado a partir do coração, ramificando-se em pequenos vasos chamados capilares. Esses transportam os glóbulos vermelhos cheios de oxigênio para todas as partes do corpo.
No nível celular, o sangue libera nutrientes e oxigênio e recebe dióxido de carbono e outros resíduos. As veias transportam então o sangue sem oxigênio de volta ao coração, que o bombeia para os pulmões. Ali, o dióxido de carbono é liberado e o sangue recebe oxigênio, reiniciando o ciclo. Esse ciclo é essencial para a vida. Sem sangue para levar oxigênio, as células morrem, o corpo morre. Quando alguém perde muito sangue, os médicos têm duas prioridades. A maior é estancar a hemorragia. Primeiro, parar o sangramento. Tudo mais é secundário. E a segunda prioridade é restaurar o volume no sistema. O que pode ocorrer quando o paciente perde um volume de sangue muito grande? O sangue não é levado ao cérebro e o paciente pode morrer. É preciso restaurar o volume, a circulação e a oxigenação. Um modo de corrigir essa diminuição no volume sanguíneo é dar outros fluidos por via intravenosa. Para isso, é possível usar vários fluidos, não necessariamente sangue. Cada vez mais pacientes preferem evitar transfusões de sangue por motivos pessoais. Se alguma vez você já perguntou a um paciente na véspera de uma cirurgia se ele preferia evitar transfusão de sangue, então sabe que a resposta é sempre sim. Eu diria que atualmente pelo menos 80% dos pacientes preferem não receber transfusões de sangue. As transfusões de sangue, tradicionalmente consideradas parte normal de uma cirurgia, hoje são encaradas como algo a ser evitado. No que se refere a transfusões, existem riscos bem reais. Há preocupações com patógenos transmitidos pelo sangue e, sem dúvida, com a AIDS. O sangue pode ter doenças e outras coisas. Nós fazemos testes, mas pode haver algumas que nem conhecemos ainda. Nós presenciamos o surgimento de algumas doenças horríveis, como a causada pelo HIV, que provavelmente não existiam no passado. Ninguém pode dizer quando outra doença dessas vai surgir. 10 semanas, 10 anos ou 100 anos. As hepatites C e B são transmitidas pelo sangue e seus custos sociais são muito altos. Ocorrem reações a transfusões. São muito raras, mas são perigosas e potencialmente fatais. Confundir os tipos de sangue pode causar um desastre. Pacientes já morreram e ainda morrem por causa disso. É interessante constatar agora, no início dos anos 2000, que as transfusões de sangue, até certo ponto, não cumprem o propósito a que se destinam. Ao longo dos anos, nos convencemos de que muitas das complicações que os pacientes sofrem após a cirurgia não são por falta de sorte ou de habilidade cirúrgica, mas são, de fato, complicações resultantes de transfusões. Essas preocupações levaram ao desenvolvimento de uma ampla variedade de estratégias alternativas. Tratamentos aceitos por muitas testemunhas de Jeová e por outros que também decidiram evitar transfusões. Elas podem ser agrupadas sob 4 princípios básicos. Estão envolvidos fatores anestésicos, o uso de certas substâncias e, sem dúvida, técnicas cirúrgicas. A técnica mais importante para controlar a hemorragia é evitá-la. Se houver menos sangramento durante a cirurgia, o resultado será melhor e, provavelmente, não haverá complicações. Precisamos evitar a perda de sangue. A idade não tem importância. Já operamos recém-nascidos e pessoas de 90 anos.
Bem, um cirurgião que opera sem provocar muita perda de sangue quase sempre é um cirurgião habilidoso e cuidadoso. E o contrário também é verdade. Hoje, há vários instrumentos disponíveis para ajudar os cirurgiões a reduzir hemorragias. Há estratégias usadas durante a operação, por exemplo, o uso de eletrocautério em vez de bisturi. Se a hemorragia continuar, há técnicas de coagulação. A melhor, no momento, é o coagulador por feixe de gás argônio. Há instrumentos não invasivos que permitem ao cirurgião ver o interior do corpo, diminuindo as incisões cirúrgicas. Pode-se usar drogas e a aplicação tópica de produtos que ajudam a prevenir a perda de sangue. Agora há muitos métodos disponíveis, como o uso da cola de fibrina. Feita de frações sanguíneas, essa cola estimula a coagulação por contato. A cola de fibrina para tecidos humanos é muito útil, porque não danifica o tecido. Num paciente testemunha de Jeová, em que a perda de sangue é crítica, é preciso ser meticuloso para não perder nenhuma gota de sangue. Há novas técnicas de hemodiluição e reinfusão que tornam a operação mais fácil e que são aceitáveis para pessoas que têm um conceito religioso contrário a transfusões de sangue. Os princípios da hemodiluição para redução de perda sanguínea, na verdade, são bem simples. Basicamente, deixamos o sangue do paciente num circuito fechado. Tiramos o sangue do paciente, que é mantido em contato com o paciente, e o substituímos por fluidos. Isso resulta em sangue diluído e, portanto, o paciente só perde o sangue diluído em vez de o sangue original ou concentrado. Se o paciente sangra intraoperatoriamente, perde menos glóbulos vermelhos. É como pegar 1 litro de leite e acrescentar água até obter 12 litros de líquido. O litro original ainda está lá. Mas se você derramasse um pouco, haveria muita água e uma fração do leite. Daí, por fim, você poderia se livrar da água e voltar ao ponto de partida. Usamos esse método rotineiramente, em especial em pacientes para quem prevemos uma grande perda de sangue. Esse é um padrão de tratamento muito bom para cirurgias com grandes perdas de sangue, e não só para testemunhas de Jeová. Se houver perda de sangue, recorremos à recuperação intraoperatória de células. Aspiramos o sangue derramado. Lavamos, limpamos e processamos os eritrócitos. E depois de filtrar o sangue, o reinfundimos. A recuperação intraoperatória de células é uma técnica muito importante, porque o paciente não perde o sangue perdido pelo cirurgião. Sempre deixe o equipamento preparado ao tratar de trauma e perda significativa de sangue. Um elemento-chave para estimular o corpo a produzir mais sangue é um hormônio chamado eritropoetina. A eritropoetina é uma substância natural. Ela se forma nos rins e em outros órgãos também, mas principalmente nos rins. E ajuda a medula óssea a produzir glóbulos vermelhos que vão transportar o oxigênio. A produção de células sanguíneas acontece principalmente no externo, nas costelas, nas vértebras e na pelve. A eritropoetina recombinante estimula a produção natural de glóbulos vermelhos. Se eu sei que o paciente vai ficar hospitalizado um bom tempo, posso dar-lhe eritropoetina recombinante para começar a aumentar seu estoque de sangue. Essa estratégia pode reduzir os custos e diminuir a utilização de transfusão de sangue halogênico. Algo interessante a respeito das alternativas às transfusões é que a maioria das coisas que mencionamos estão ao alcance de médicos e hospitais em todo o mundo. Atualmente, técnicas de tratamento sem sangue estão disponíveis para praticamente todas as especialidades de medicina e cirurgia. As alternativas, como outros tratamentos,
não são necessariamente isentas de riscos. De modo que o paciente, em especial aquele que é testemunha de Jeová, deve se informar sobre os benefícios e os riscos associados a determinado tratamento. Esteja bem informado. Será que as estratégias alternativas usadas pelos médicos em pacientes que não desejam transfusão de sangue são mesmo eficazes? Leslie Lex havia acabado de entrar para o ensino fundamental quando ficou óbvio que sofria de uma deformidade degenerativa na coluna. Os médicos diagnosticaram o caso como uma forma grave de escoliose. A escoliose é uma curvatura da coluna. Temos de corrigi-la ao máximo que a flexibilidade da coluna permita. Depois que um colete não corrigiu o problema, os médicos recomendaram um procedimento cirúrgico complexo. Basicamente, usamos vários ganchos de aço inoxidável e bastões de metal, que são introduzidos nas costas do paciente e usados para reposicionar a coluna e conseguir o alinhamento. A família Lex queria cirurgia sem transfusão de sangue. Por isso, procuraram uma equipe cirúrgica com experiência em usar técnicas sem sangue. Antes da cirurgia, os médicos aumentaram o volume de glóbulos vermelhos usando ferro e eritropoetina recombinante. Era vital fazermos a cirurgia sem perda excessiva de sangue. Conseguimos isso usando duas técnicas: a recuperação intraoperatória de células e a hemodiluição. É mais seguro porque se trata do sangue do próprio paciente, que fica continuamente em circulação, de modo que não existe possibilidade de contaminação ou doenças transmitidas pelo sangue. A cirurgia foi um sucesso e não foi dada nenhuma transfusão de sangue. Em poucos dias, Leslie estava de pé, caminhando. Ela está feliz porque fica em pé. Ela diz: "Mamãe, estou quase da sua altura." Leslie usará um colete durante algum tempo, mas os médicos esperam que ela leve uma vida normal. Eu quero aprender a andar de patins e skate, talvez snowboard, coisas assim. Às vezes, as estratégias alternativas envolvem novas técnicas que reduzem a perda de sangue em pacientes que não querem transfusão. Dorothy McPhee, de 75 anos, tinha um aneurisma aórtico abdominal, um problema potencialmente fatal que, em geral, exige uma grande cirurgia. O modo normal de realizar essa cirurgia é por via abdominal, por uma longa incisão vertical que começa na parte inferior do tórax e vai até a região púbica. É preciso trabalhar ao redor e por trás de todo o trato intestinal. A hospitalização vai de 4 ou 5 dias a uma média de 1 semana ou mais, desde que não haja complicações operatórias. Visto que Dorothy é testemunha de Jeová, seus médicos usaram uma técnica cirúrgica que diminui o sangramento. O que fizemos se chama cirurgia endovascular aórtica, especificamente endovascular, quer dizer, trabalhamos dentro da artéria. Pela artéria, introduzimos nossos cateteres, fios e todos os instrumentos que foram direcionados até o aneurisma. E daí pudemos visualizá-lo por meio de fluoroscopia, tecnologia que usa raios-x. Os cirurgiões introduziram uma malha de metal, chamada stent, para reparar a aorta dela, sem uma grande incisão cirúrgica que teria causado muito sangramento. Uma pequena incisão na virilha, toda a manipulação feita por aquela incisão, recuperação pós-operatória quase sem dor ou complicações. De volta para casa, em geral, em 24 horas. Todos ganham com isso. Me sinto ótima. Nem dá para acreditar. 2 dias depois da cirurgia, Dorothy recebeu alta e foi para casa. Ela se recuperou muito bem.
Cada vez mais profissionais da área de saúde estão dispostos a tratar pacientes que não querem transfusões de sangue. Com o desenvolvimento de todas essas técnicas, não há mais nada de muito especial em tratar testemunhas de Jeová. Sabemos que elas não querem transfusão de sangue e temos a tecnologia para atender ao pedido delas. A crença da pessoa que a faz recusar a transfusão deve ser uma parte mínima. Devemos nos conscientizar de que existe essa crença, e tudo bem. Daí, podemos nos concentrar nos outros 99% do tratamento. Podemos comparar isso a um paciente alérgico à penicilina. Você não esperaria que o médico dissesse: sinto muito, mas não posso tratá-lo porque não posso lhe dar penicilina. Não, ele simplesmente diz: vamos lhe dar uma alternativa médica, um outro antibiótico, e prossegue com o tratamento do paciente. Esse enfoque esclarecido do tratamento do paciente tem implicações interessantes para todos. Já que não podíamos aplicar sangue nas testemunhas de Jeová, vimos que não precisávamos aplicá-lo em muitas outras situações. Isso nos levou na direção correta. As alternativas à transfusão são procedimentos de boa qualidade, abalizados e seguros para os pacientes. É um padrão que deveria estar à disposição de todos os pacientes. O que estamos falando aqui vai acabar perdendo a relevância, porque a medicina e a cirurgia sem sangue vão se tornar tão comuns nos próximos 5 a 10 anos que já não serão mais novidade. As testemunhas de Jeová tiveram um privilégio único. Ajudaram os médicos a tratar melhor os pacientes, sem sujeitá-los aos riscos das transfusões. Por experiência própria, percebi que o que elas fizeram foi causar uma reviravolta na prática da medicina, a ponto de hoje ser preferível o tratamento sem sangue. Atualmente, uns 100 mil médicos em todo o mundo fazem cirurgias e praticam a medicina sem sangue em qualquer paciente que não queira transfusão de sangue. Muitos especialistas concordam que, no futuro próximo, a medicina e a cirurgia sem o uso de transfusões de sangue serão o padrão de tratamento para todos os pacientes. Atualmente, técnicas de tratamento sem sangue estão disponíveis para praticamente todas as especialidades de medicina e cirurgia. Estamos abandonando o uso de transfusões de sangue em geral. É incomum um cirurgião cardíaco não gostar de usar sangue. Mas eu fico orgulhoso quando o paciente sai da sala de cirurgia sem ter recebido transfusão. Prevejo que, nos próximos anos, chegaremos a um ponto em que não vamos nem cogitar aplicar sangue. Dorothy McPhee tem um problema de saúde potencialmente fatal, uma artéria que pode se romper a qualquer momento. O modo normal de realizar essa cirurgia é por via abdominal, por uma longa incisão vertical. A jovem Leslie tem uma grave deformidade na coluna. A paciente é testemunha de Jeová e, em um procedimento tão complexo, é inevitável que ocorra perda de sangue. Ambas precisam de cirurgia. Mas elas têm crenças religiosas que colocam as transfusões de sangue fora de cogitação.
A medicina agora fornece aos médicos estratégias alternativas para tratar com sucesso pacientes que, por várias razões, evitam transfusões de sangue. Essas novas estratégias logo poderão beneficiar todos os pacientes. Ao raiar do século XXI, a sociedade está se diversificando cada vez mais. Em toda parte, as pessoas entram em contato com idiomas, costumes, culturas e crenças religiosas diferentes. Adaptar-se a essas diferenças é um desafio para todos os níveis da sociedade humana. É um desafio em especial para a comunidade médica. Vivemos numa sociedade pluralista e o médico tem seus valores pessoais, mas vai acabar se deparando com pacientes que têm seus próprios valores e sua própria posição em relação a determinados assuntos. Há muitas culturas no mundo que têm conceitos específicos que nós, da área de saúde, precisamos entender. Acho que o dever do médico não é apenas preservar a vida. O dever querem ter um bom tratamento e acho que é possível atendê-las. Entendi que elas querem o melhor tratamento médico, mas que o querem sem sangue. Acho que precisamos nos esforçar para acabar com a ideia de que as testemunhas de Jeová estão numa categoria à parte. Existem várias religiões. Todas têm algo com o qual você talvez concorde ou não, mas isso não vem ao caso. É um motivo religioso. Não é teimosia irracional. É uma crença religiosa. E assim como respeito às crenças religiosas de muitas outras religiões, acho que tenho de respeitar essa também. Normalmente, todo paciente tem o direito de receber ou recusar um tratamento depois de ter conversado de forma detalhada, aberta e honesta com seu médico. Acho que o elemento fundamental dos direitos do paciente é o direito à autodeterminação. Isto é, o direito que todo paciente tem de decidir o que será feito com o próprio corpo. Apesar dos direitos do paciente, alguns afirmam que é irracional recusar tratamentos que consideram essenciais para salvar a vida. É errado comparar a recusa de receber um tratamento com o suicídio, que é a decisão consciente de acabar com a própria vida. Sempre surge uma questão legítima sobre a competência do paciente, mas a mera recusa de sangue em si mesma não indica falta de competência. Não creio que recusar um tratamento seja irresponsável ou irracional. Acho que, se uma pessoa decide não tomar este ou aquele comprimido, fluido ou solução, isso é decisão pessoal. Há pacientes que não querem o respirador mecânico, não querem um tubo para respirar. É comum os pacientes com câncer recusarem um ou outro tipo de tratamento. Não querem quimioterapia, não querem uma cirurgia radical. Assim, a ideia de que pacientes vão recusar tratamentos é algo com que tenho de conviver. Não levo isso para o lado pessoal. Muitas vezes, esses fatos são ofuscados por casos divulgados na mídia, afirmando que alguém morreu porque recusou transfusões de sangue. Dizer que alguém morreu porque não recebeu sangue é uma declaração muito genérica e enganosa. Isso é simplificar demais um evento trágico. Raramente, se é que isso acontece,
Um paciente morre apenas porque recusou uma transfusão de sangue. As pessoas morrem por causa de doenças ou em consequência de complicações decorrentes de ferimentos ou cirurgia. Já tratei de mais de 200 pacientes testemunhas de Jeová. Nunca perdi um paciente sequer por não poder lhe aplicar sangue. Então, por que as transfusões de sangue ainda são o tratamento padrão quando há grandes perdas de sangue? Acho que os médicos, desde o início, são ensinados que o sangue dá vida e que ele é inerentemente bom para as pessoas. A recusa de aceitar transfusão de sangue incomoda e preocupa a muitos médicos, porque eles temem que, sem a transfusão, o bem-estar do paciente seja comprometido. Para entender plenamente por que os médicos se sentem assim, é preciso aprender um pouco sobre o sangue e por que se administram transfusões. O sangue circula no corpo por um sistema incrivelmente complexo de vasos, chamados veias e artérias. As artérias transportam sangue oxigenado a partir do coração, ramificando-se em pequenos vasos chamados capilares. Esses transportam os glóbulos vermelhos cheios de oxigênio para todas as partes do corpo. No nível celular, o sangue libera nutrientes e oxigênio e recebe dióxido de carbono e outros resíduos. As veias transportam então o sangue sem oxigênio de volta ao coração, que o bombeia para os pulmões. Ali, o dióxido de carbono... O primário e mais importante do médico é respeitar o paciente. No passado, os médicos às vezes achavam difícil respeitar as necessidades de tratamento de um grupo religioso em especial, as Testemunhas de Jeová. Isso ocorria porque elas não aceitam transfusões de sangue. Essa foi a decisão mais fácil, porque eu não ia aceitar sangue em hipótese alguma. Ele disse, transfusão de sangue. E eu disse, não, não. Eu não poderia manter o respeito próprio se desse as costas para as minhas crenças e o meu Deus. E eu não ia aceitar transfusão de sangue. Sua posição de abster-se de transfusões de sangue foi muitas vezes mal entendida. Sem dúvida, houve época no passado em que as Testemunhas de Jeová eram encaradas de modo negativo pelos médicos, especialmente pelos cirurgiões. Antes de conhecer uma testemunha de Jeová, eu tinha o preconceito de que elas deviam ser fanáticos religiosos. Parte disso é preconceito contra um grupo religioso sobre o qual o médico, o juiz ou o advogado talvez não saiba quase nada. Muitas pessoas hoje em dia já ouviram falar dos perigos das doenças que podem ser contraídas pelo sangue e pelas transfusões de sangue. Mas, francamente, a razão principal para as Testemunhas de Jeová evitarem as transfusões de sangue é que a Bíblia diz que o sangue é precioso. Trata-se de uma declaração bem clara. Não exige muito estudo teológico para se chegar a uma conclusão. A Bíblia é bem direta. Abstenham-se de sangue. Do ponto de vista de quem não é da religião, isso parece um ato irracional. Para algumas pessoas, parece contrário à medicina. Parece colocar o paciente em perigo. Acho que alguns de nós tinham a impressão de que as Testemunhas de Jeová talvez não quisessem o melhor tratamento médico, que eram contra os cuidados médicos. Para mim, era importante saber se ela ia viver ou morrer. Eu a trouxe ao hospital para ajudá-la a se curar. É claro que eu não queria morrer, e acho que ninguém quer. Não é que elas queiram fazer algum tipo de pacto suicida com você. Elas querem viver. É liberado e o sangue recebe oxigênio, reiniciando o ciclo. Esse ciclo é essencial para a vida.
Sem sangue para levar oxigênio, as células morrem, o corpo morre. Quando alguém perde muito sangue, os médicos têm duas prioridades. A maior é estancar a hemorragia. Primeiro, parar o sangramento. Tudo mais é secundário. E a segunda prioridade é restaurar o volume no sistema. O que pode ocorrer quando o paciente perde um volume de sangue muito grande? O sangue não é levado ao cérebro e o paciente pode morrer. É preciso restaurar o volume, a circulação e a oxigenação. Um modo de corrigir essa diminuição no volume sanguíneo é dar outros fluidos por via intravenosa. Para isso, é possível usar vários fluidos, não necessariamente sangue. Cada vez mais pacientes preferem evitar transfusões de sangue por motivos pessoais. Se alguma vez você já perguntou a um paciente na véspera de uma cirurgia se ele preferia evitar transfusão de sangue, então sabe que a resposta é sempre sim. Eu diria que atualmente pelo menos 80% dos pacientes preferem não receber transfusões de sangue. As transfusões de sangue, tradicionalmente consideradas parte normal de uma cirurgia, hoje são encaradas como algo a ser evitado. No que se refere a transfusões, existem riscos bem reais. Há preocupações com patógenos transmitidos pelo sangue e, sem dúvida, com a AIDS. O sangue pode ter doenças e outras coisas. Nós fazemos testes, mas pode haver algumas que nem conhecemos ainda. Nós presenciamos o surgimento de algumas doenças horríveis, como a causada pelo HIV, que provavelmente não existiam no passado. Ninguém pode dizer